Parte. Estudo epistemológico da filosofia do direito. Capítulo 1. Noção e objeto da filosofia do direito. Sumário. 1. Considerações prévias. 2. Graus do conhecimento. 3. Conceito de filosofia. 4. A filosofia do direito. Considerações prévias. Ao se pretender investigar o conhecimento jurídico pela via filosófica, é necessário, primeiramente, que este caminho seja familiar ao pesquisador, enquadrando-se nos limites de sua experiência. Sem a prévia noção da filosofia geral, por seus métodos e funções, não é possível alcançar a plena compreensão da filosofia do direito, pois, enquanto aquela é gênero, está a espécie, e tudo quanto predicamos a primeira estamos, igualmente, predicando a segunda. A cultura filosófica somente próspera no espírito afeito à reflexão e aberto aos grandes temas que envolvem a natureza, o homem e a sociedade. Se é verdade que a condição de filósofo não se adquire por título universitário, senão pela constância do pensamento dialético, também é certo que somente atinge a situação de jurisfilósofo o jurista que exercita, como hábito, a atitude filosófica. É que a cultura superior do ius não se forma com o simples acúmulo de informações que os tratados apresentam, ela é, ao mesmo tempo, saber jurídico organizado e aptidão para alcançar a verdade. O aprendizado de filosofia, em suma, se obtém filosofando. O acervo de conhecimentos que a filosofia do direito proporciona provém de três classes de pensadores: filósofos, juristas e jurisfilósofos. Como a filosofia é uma visão universal da realidade e o direito se inscreve no quadro de uma ontologia regional, um sistema filosófico, para ser abrangente, há de considerar temas jurídicos básicos, como os problemas da justiça e da lei. Assim, consagrados filósofos, como Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, Hegel, trouxeram valiosas contribuições à filosofia do direito. Em contrapartida, os juristas nem sempre se fixam na perspectiva da ciência do direito, indo além do simples trabalho de exegese e sistematização do direito vigente. Ora colocam em discussão os postulados da jurisprudência, ora submetem os institutos jurídicos a uma crítica em seus fundamentos, situando a sua preocupação no âmbito da filosofia do direito. O grande veio, porém, que sedimenta e enriquece a nossa disciplina, localiza-se na atividade dos jurisfilósofos, daqueles que, genuinamente filósofos, conhecem a ciência jurídica. Enquanto filósofos e juristas desenvolvem a reflexão jurídica em campo restrito, com visão parcial e preponderância de enfoque, os jurisfilósofos, associando o conhecimento das correntes filosóficas à noção das categorias lógicas do direito, atuam nos domínios da filosofia sem reservas culturais, objetivando o rigor lógico dos conceitos jurídicos e a adequação do direito positivo aos valores humanos fundamentais. Retratando a experiência alemã, Jürgen Habermas inicia a sua densa obra Direito e Democracia observando que a filosofia do direito deixou de ser objeto de investigação apenas dos filósofos e emigrou para as faculdades de direito, fato por ele considerado muito significativo. Seu estudo, anteriormente fixado na perspectiva do pensamento. 2. De Hegel, exige, atualmente, abordagens nas áreas de teoria do direito, sociologia jurídica, história do direito, além das teorias moral e da sociedade. 1. Graus do conhecimento. O a priori fundamental à formação da cultura é a aptidão que o homem possui de conhecer e que exerce através da discriminação faculdade de distinguir e relacionar as coisas. Estas podem ser assimiladas pela mente, em um processo de cognição, por seus traços mais elementares de entendimento, por seus caracteres gerais ou, ainda, por seus fundamentos e implicações com outros objetos e fenômenos. O saber comporta, pois, diversos níveis, que variam conforme o grau de relação que se faz entre o objeto do conhecimento e outros fatos e fenômenos. De acordo com a escala crescente de relação, o conhecimento pode ser vulgar, científico e filosófico. 2.1 Conhecimento vulgar. O simples ato de viver proporciona ao homem algumas noções fundamentais sobre as coisas. Ao verificar os fatos da natureza e os atos humanos, ao conviver,
ou utilizar-se dos meios de comunicação, ele recebe um complexo de informações ligadas a múltiplas áreas do saber. Assim, a leitura de um periódico, a consulta a um especialista, a observação do trabalho alheio levam a adquirir o chamado conhecimento vulgar, que se caracteriza por ser fragmentário, assistemático e revelar a posse intelectual das coisas por seus aspectos meramente exteriores e superficiais. É o conhecimento que temos, por exemplo, de que a Terra desenvolve, no espaço, os movimentos de rotação e de translação e que os corpos mais pesados do que o ar são atraídos ao solo. É um saber não reflexivo, que alcança exclusivamente a noção de um fenômeno isolado, sem mostrar a sua relação com outra série de fatos e fenômenos. No âmbito do direito corresponde ao saber do rábula, que conhece apenas pela experiência, despercebendo a harmonia do sistema e dos princípios que lhe informam. Dão consistência. A natureza empírica desse saber não indica, por outro lado, que toda noção adquirida pela experiência seja do tipo vulgar, pois o conhecimento científico, além de orientar-se pela razão, também recorre a essa rica fonte. Em face da amplidão de conceitos, princípios e teorias que a ciência e a tecnologia moderna apresentam e que impedem ao homem o absoluto domínio intelectual da realidade, o saber vulgar reveste-se também de importância, pois supre, de alguma forma, lacunas culturais que não podem ser preenchidas cientificamente. 2.2 Conhecimento científico. Mais amplo que o saber vulgar e menos abrangente que o filosófico, o conhecimento científico consiste na apreensão mental das coisas por suas causas ou razões, através de métodos especiais de investigação. Ele não se ocupa de acontecimentos isolados, mas supõe a visão ampla de uma determinada área do saber, ao contrário do conhecimento vulgar. É reflexivo. No dizer de Círio Vanin, é uma cognição sistemática dos fatos e dos fenômenos, em que se coloca um fato em relação com outros, de modo a descobrir as suas uniformidades e a determinar as suas leis. 2. Na esfera jurídica, o conhecimento científico não se caracteriza pela simples noção do conteúdo e significado da lei. Pressupõe o conceito do objeto direito e compreende a visão unitária do sistema jurídico. Os princípios que regem a natureza em geral e as coisas do homem constituem um todo harmônico e uno, que não impõe, por si, qualquer divisão. Os destaques que os cientistas fazem, ao fracionar o mundo fenomênico em setores especializados, criam a multiplicidade das ciências. O zoneamento científico é sempre voluntarioso e até mesmo arbitrário. Para o mestre Alessandro Gropali, as limitações da mente humana é que geram a divisão do campo científico, que constitui um todo orgânico, uma cadeia que não pode partir-se, sem implicitamente. 3. Transformar a sua fisionomia. 3. O jurisfilósofo italiano compara a necessidade de se dividir o saber humano em ciências com a necessidade de se dividir a história em períodos e idades. 2.3 Conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico representa um grau a mais em abstração e em generalidade. O espírito humano não se satisfaz, em um plano de existência, com as explicações parciais dadas pelas diversas ciências isoladas. Os fenômenos científicos não se dispõem em compartimentos incomunicáveis, estranhos entre si, e, por isso, o homem quer descobrir a harmonia, a concatenação lógica, os nexos de adaptação e de complementação que governam toda a trama do real visando a estabelecer princípios e conclusões. Ele toma por base de análise a universalidade dos fatos e dos fenômenos e, com fundamental importância, a própria vida humana. Esse objetivo é alcançado através do saber filosófico. Spencer, ao comparar este conhecimento com os de segundo e primeiro graus, considera um saber totalmente unificado, em contraposição ao saber parcialmente unificado, científico, e ao saber não unificado, vulgar. 4. Na jurisprudência, o conhecimento filosófico tem por objeto de reflexão o conceito do direito, os elementos constitutivos deste, seus postulados básicos, métodos de cognição, teleologia e o estudo crítico valorativo de suas leis e institutos fundamentais. Conceito de filosofia. A estrutura do homem,
revelada por seu cérebro e membros, mostra a condição de sua existência, conhecimento e ação. As circunstâncias que o envolvem levam-no a conhecer a si próprio, a realidade exterior e a relação que se estabelece entre si e o mundo objetivo. Do pensamento transporta-se à ação, adapta o meio natural às suas condições e organiza a vida gregária. Ao mesmo tempo em que atua, penetra nos segredos da natureza e sonda os mistérios que pesam no horizonte de sua experiência. No seu pensar e no seu fazer abrem-se os caminhos para a ciência e para a filosofia. Enquanto a primeira vai reunir um conjunto sistemático de conhecimentos, a segunda vai identificar-se como exercício da razão na busca perene da ordem do universo. A filosofia, como expõe Mário José dos Santos, não é privilégio dos eruditos, dos pesquisadores e dos catedráticos, mas está ao alcance de qualquer ser humano, por natureza, racional, desde que aceite e adote a sábia decisão de fazer sempre uma coisa simples, pensar. 5. 3.1 Definição etimológica e semântica. Nas diversas fases da história, a interpretação do quadro geral da existência sempre foi objetivo intelectual do homem. A perplexidade diante do real induziu a reflexão, na tentativa de descobrir a verdade das coisas. Já os antigos procuravam as explicações referentes à matéria, à vida e aos fenômenos que testemunhavam. Mas, se a prática da filosofia é coeva ao homem, o vocábulo que a designa surgiu apenas no século VI a.C., formado pela junção das palavras gregas philos e sofia, amigo da sabedoria. Atribui-se ao filósofo e matemático grego Pitágoras de Samos a criação do neologismo. Ao ser indagado quanto à sua condição de pensador, teria evitado apresentar-se como sábio fato comum em sua época, preferindo, modestamente, dizer-se filósofo. A palavra filosofia, de Pitágoras aos dias atuais, sofreu variação semântica. De amizade à sabedoria, passou a designar, entre os gregos, a própria sabedoria. Com Platão, 427, 347 a.C., expressou o conhecimento adquirido pela reflexão, o saber depurado pelo método dialético, em que o espírito não assimila direta e imediatamente o conhecimento, mas se utiliza do processo de autodiscussão, de diálogo consigo próprio. Em Aristóteles, 384, 322 a.C., o vocábulo significou o conjunto de conhecimentos do homem, compreendendo os domínios da lógica, física, metafísica e ética. Filósofo, por conseguinte, era a pessoa que dominava todas as áreas do saber, possuindo a macrovisão das coisas. Não há, em rigor, mudança de qualidade entre a concepção de Platão e a de seu discípulo. O que ocorre, observa Garcia Morente, é que Aristóteles é um grande espírito que faz avançar extraordinariamente o cabedal dos conhecimentos adquiridos reflexivamente. 6. A filosofia começa a perder o seu caráter enciclopédico quando a geometria, na Era Antiga, adquire autonomia científica. Na Idade Média, a teologia se desprende da scientia altior, o mesmo ocorrendo com a aritmética, em face do avançado estudo efetuado pelos árabes. A partir do século XVII, com o desenvolvimento que se opera em diversas áreas do saber, surgem as especializações e, em consequência, algumas ciências se destacam do tronco filosófico. Pelo esforço de Galileu e, posteriormente, de Newton, a física também se estrutura em métodos e princípios próprios. Idêntico fenômeno se passa, no século XIX, com a biologia, com a história, com o direito. Na quadra atual destacam-se a psicologia, a sociologia. Esse processo de desprendimento continua, em rigor, apenas não se destacaram a ontologia e a gnoseologia. A teoria dos objetos e a teoria do conhecimento integram a filosofia, pois possuem convergência para o universal, para a totalidade das coisas. 3.2 As especializações jurídicas e o fenômeno de desprendimento de matéria. Estará o direito, à semelhança do que se passou com a filosofia, suscetível de um processo de desprendimento de matéria. No período histórico que antecedeu o direito romano, a jurisprudência era, na realidade, um corpo de regras que não apresentava divisões. Abrangia, ao mesmo tempo,
preceitos que disciplinavam os mais variados aspectos da vida social. Com o sistema romano, contudo, surge a separação entre o direito público e o privado, e, mais tarde, a subdivisão das duas classes, com novos ramos se despontando na árvore jurídica, conformados a uma sistemática de métodos e princípios particulares. Se outrora os juristas possuíam saber enciclopédico do direito, atualmente esse domínio absoluto de conhecimento vai se tornando inacessível, em face do crescente alargamento nos limites do território jurídico e pela complexidade da matéria legislativa. Seguirá daí que, num futuro não previsível, as novas províncias jurídicas irão se aliar umas das outras, a ponto de se tornarem estranhas. A semelhança do processo de evolução jurídica com a atomização do objeto da filosofia é apenas acidental. As especializações que surgem não provocam a mudança conceptual do direito, como se passou com a filosofia, nem alteram o seu objeto de estudo, correspondem a um imperativo de natureza apenas metodológica. O fato de as disciplinas jurídicas possuírem uma teoria particular, alguns princípios hermenêuticos próprios, valores típicos, não poderá estabelecer um abismo ou uma cisão entre as suas áreas de estudo. A pesquisa unilateral de um ramo jurídico, quando desenvolvida no plano estritamente teórico e alheio ao direito positivo, pode conduzir a uma visão hermética e revelar distâncias científicas comprometedoras da unidade imanente ao direito. Quando, porém, a especialização se forma à luz da dogmática jurídica, no estudo e sistematização de um ramo, a interligação e o parentesco das disciplinas se patenteiam. E o fator decisivo que impede a desagregação interna da jurisprudência é a vinculação de suas partes a um sistema unitário, em um nexo de complementação e coerência. Ademais, cada positivação do direito toma por base a mesma realidade social e expressa igual ideologia. 3.3 Concepção atual da filosofia. Modernamente a filosofia se identifica como método de reflexão pelo qual o homem se empenha em interpretar a universalidade das coisas. Não exige a compreensão geral de todas as coisas, algo inatingível, atualmente, em face da verdadeira explosão de conhecimentos que se opera no campo científico. Leibniz, no século XVII, foi, provavelmente, o último dos filósofos a dominar todo o saber de sua época. Quando se afirma que a filosofia constitui a noção das coisas por seu aspecto universal, se deseja expressar, em realidade, que, ao refletir sobre cada objeto ou fato, o filósofo deve premunir-se de todos os conhecimentos pertinentes ao assunto a ser tratado. A filosofia caracteriza-se como indagação ou busca perene do conhecimento, mediante a investigação dos primeiros princípios ou últimas causas. O espírito filosófico não se satisfaz com a leitura dinâmica dos fatos ou com simples observações. Ele questiona sempre, e de cada resposta obtida, passa novas perguntas, até alcançar a essência das coisas. A filosofia corresponde a uma atividade espontânea, instintiva, pela qual o homem procura captar a realidade como um todo e apreender o profundo significado dos objetos. A sua única motivação é o amor à sabedoria. A reflexão se faz desinteressada, numa expansão natural do espírito, e por isso, é pensamento independente. Autêntico. Mas a filosofia não é puro exercício mental, atividade lúdica ou devaneio. Como modelo de interpretação, ela se projeta na realidade concreta, influenciando as ciências, o comportamento dos homens, os rumos da humanidade. As ciências, ao analisar e fazer a crítica em seus postulados básicos e na delimitação de seu campo de pesquisa. Cada ciência acha-se comprometida com uma determinada ordem de conhecimentos e o seu conjunto não fornece uma noção universal, mas visões parciais, setorizadas. A filosofia compete promover a grande conexão entre todas as perspectivas e ser, assim, a grande intérprete da realidade. O seu papel não é apenas o de decodificar o mundo objetivo, pois também desenvolve a crítica da conduta humana e do saber acumulado. Ao considerar a universalidade dos objetos e revelar o sentido da vida, indica aos homens os seus valores fundamentais e orienta os caminhos da humanidade. Na expressão de Will Durant, a ciência dá-nos o conhecimento,
mas somente a filosofia nos pode conferir sabedoria. 7. 3.4 Filosofia especulativa. No gênero animal a que pertence, o Homo sapiens tem por característica diferencial a possibilidade de conhecer, de representar mentalmente os objetos do mundo exterior, de se inteirar do ser e do significado das coisas, do nexo de causalidade que vincula os fenômenos às suas causas, de compreender os fatos ligados à sua vida. Graças a esta aptidão para conhecer é que se manifesta o Homo faber, o ser que tira proveito de seus conhecimentos e manipula as técnicas, gera e administra os seus interesses, cria o mundo da cultura, onde se situam as esferas do direito, da moral, das regras de trato social. Antes de definir a conduta devida diante da realidade, o homem deve buscar o conhecimento da realidade e de si próprio. Não há como se estabelecer o comportamento adequado, a iniciativa indicável, sem a prévia noção do ser e de suas implicações com a ordem natural e com a vida humana. No plano do direito, a filosofia especulativa investiga, fundamentalmente, o conceito do direito. Grande parte da ciência ulterior se volta para esta especulação, sem a qual se tornam estéreis as reflexões de natureza prática. Ao refletir sobre questões jurídicas de maior indagação, o jurista deve possuir uma resposta pessoal do que seja direito, em especial, sobre o significado do valor justiça. O conhecimento do ser humano é uma priori as reflexões em torno do direito. Também indispensável é a visão do mundo contemporâneo, da sociedade com os seus problemas e desafios, pois o direito existe porque a pessoa natural vive gregariamente. Quanto maior a experiência do pensador como membro da sociedade, mais fácil será a leitura dos fatos sociais e maior a sua compreensão. A filosofia especulativa investiga o plano do ser e, para tanto, se vale das conclusões das diversas ciências pertinentes ao objeto de estudo. Ela se limita a conhecer e os juízos que emite são de pura constatação da realidade. A teoria do conhecimento, também chamada gnosologia, integra a filosofia especulativa e seu campo de pesquisa abrange, notadamente, estudos sobre a possibilidade, a origem e a essência do conhecimento. 8. Normalmente a filosofia especulativa constitui um estágio nas atividades reflexivas do jurista-filósofo, preparatório às incursões na filosofia prática. Somente por amor à sabedoria ele limita a sua investigação àquele primeiro plano, ao plano do ser. Preliminar à abordagem das doutrinas relativas à possibilidade, origem e essência do conhecimento, como uma priori, devemos formular a noção do ato de conhecer e do conhecimento. Enquanto o primeiro consiste na atividade mental de captação do conhecimento, este se consubstancia na representação intelectual das coisas do mundo objetivo ou do próprio sujeito cognoscente. É o resultado ou efeito do ato de conhecer. O conhecimento pode ter por objeto tanto a realidade exterior quanto os fatos ligados ao próprio eu. Quando o ato de conhecer se refere a fatos da história, verifica-se no intelecto a representação de algo exterior ao indivíduo. Entretanto, se este interpreta algo que existe em si próprio, como as sensações em geral, angústia, dores físicas, sentimentos, sonhos, efetiva-se na mente a representação intelectual de um fato que não se encontra no mundo exterior ao sujeito cognoscente. Esta modalidade de conhecimento se opera pela reflexão. Em diversos níveis e perspectivas pode ocorrer a representação intelectual de um objeto. Se a Mona Lisa é vista no Museu do Louvre por diversas pessoas, enquanto algumas se impressionam e assimilam os traços fisionômicos do modelo imortalizado, outras analisam a arte e a técnica de Leonardo da Vinci. Enfim, todas admiram o famoso quadro, mas em algumas a representação intelectual limitou-se ao enigmático sorriso, nas demais, à obra de arte. Ou seja, uns se impressionaram com Mona Lisa e outros, com Leonardo da Vinci. À medida que o homem conhece, amplia-se o seu poder. Ao descobrir as leis que regem o universo, apreende os caminhos a serem seguidos a fim de tirar o melhor proveito. As ciências da natureza abrem as possibilidades do mundo tecnológico. A par do novo saber e das conquistas correspondentes, surgem desafios de ordem moral. Cabe à filosofia orientar na preservação dos valores humanos. A cada avanço significativo das ciências da natureza deve corresponder um crescimento moral,
pois do contrário o conhecimento, em lugar de ampliar a esfera da liberdade, será fator de ameaça. Diante das destruições causadas pelo emprego de armas de energia nuclear, durante a Segunda Guerra Mundial, Einstein comentou: tudo havia mudado menos o espírito humano. Infere-se que as ciências da natureza e o correspondente mundo da técnica são neutros em relação aos valores, não estão comprometidos com a moral. Daí a necessidade imperiosa de a humanidade exercer uma grande vigilância sobre as pesquisas científicas e o seu correspondente produto tecnológico. No início deste terceiro milênio, uma das grandes questões que preocupam o mundo globalizado se refere às mudanças climáticas, aos desafios do meio ambiente, às condições que o nosso planeta oferece para a vida humana saudável desta e das futuras gerações. A preservação destas condições constitui um dever tanto de organismos internacionais quanto, internamente, dos Estados soberanos. A par de legislações eficientes, há de haver a conscientização dos habitantes de todas as partes do globo sobre a necessidade de cultivarem hábitos saudáveis e propagarem uma cartilha de proteção ao meio ambiente. O conhecimento do direito, conforme anteriormente visto, comporta igualmente diversos níveis: o vulgar, o científico e o filosófico. O primeiro é a representação intelectual do leigo, não iniciado na arte de interpretar e que se satisfaz com a resposta imediata de seu interesse, captada por informações. O segundo corresponde ao saber do jurista, que possui a noção da ordem jurídica e por isso sabe atribuir o devido significado às partes normativas de um todo. O terceiro é o conhecimento mais aprofundado e desenvolvido pelo jurista filósofo, que domina o saber jurídico e possui senso crítico, voltado especialmente para os valores humanos. 3.4.1 Possibilidade do conhecimento. Sob este enfoque, as correntes doutrinárias respondem à indagação se o sujeito cognoscente capta, realmente, o objeto. Para o dogmatismo, a possibilidade é concreta, o ser humano é capaz de apreender o objeto como ele se apresenta. Há, portanto, absoluta confiança na capacidade humana de apreender o real. Esta posição extrema revela uma ingenuidade, pois se abstrai de dúvidas na relação entre o sujeito do conhecimento e o objeto. Para o dogmatismo absoluto, intransigente, na palavra de Miguel Reale, não há barreiras intransponíveis ao conhecimento humano, quer o homem procure os fundamentos da ciência, quer indague das condições do agir. 9. Em sua avaliação, a expressão máxima desta posição otimista está na doutrina de Hegel, para quem o pensamento, na medida em que é a coisa em si, e a coisa em si, na medida em que é o pensamento puro. 10 pensadores aqui sustentam um dogmatismo mitigado ou parcial, no sentido de que a realidade somente seria plenamente acessível ao conhecimento em determinadas circunstâncias e modos. Para alguns, o espírito é capaz de captar a verdade absoluta apenas no plano da ação, dogmatismo teorético; para outros, somente na esfera da especulação, dogmatismo ético. A ciência do direito em sentido estrito é denominada, também, por dogmática jurídica, cujo objeto é a definição da ordem jurídica no plano do ser, do direito posto, não do ideal ou do dever ser. Nesta perspectiva de análise, o jurista projeta o conteúdo das normas jurídicas como dogmas, pois não lhe cabe, enquanto define o direito vigente, embaralhar os planos do ser e do dever ser. Tal estudo, entretanto, permite ao homo juridicus interpretar o direito à luz das modernas correntes hermenêuticas. Nesta investigação, o jurista não pode ser acoimado de dogmático, pois tal qualificativo se aplica ao homo juridicus que projeta no campo do direito a sua visão filosófica, às vezes metafísica, importada de ideologias com as quais se acha comprometido, como a visão tomista do direito natural ou a do materialismo histórico. O ceticismo, fundado por Pirron de Elis, 360-270, nega esta faculdade. Para ele, sequer existe conhecimento. Diante de duas afirmativas contraditórias, não há como se concluir por uma ou por outra, sendo verdadeiros ambos os juízos. A par desta visão radical, absolutamente inaceitável, há modalidades de ceticismo mitigado. O ceticismo metafísico, conhecido por positivismo, recusa a possibilidade do conhecimento situado além dos sentidos humanos. Seu principal expositor foi Augusto Comte, de 1798 a 1857. Entre outros tipos de ceticismo religioso,
comumente designado por agnosticismo, que teve em Herbert Spencer, de 1820 a 1903, o seu fundador. Figurando como posições intermédias do dogmatismo e ceticismo, ao subjetivismo e o relativismo. Para o primeiro, é possível a apreensão do real, mas o seu significado se limita ao sujeito cognoscente, não podendo a conclusão ser elevada à condição de verdade absoluta. Para a outra versão, não há verdade universal, toda ela é relativa. A distinção fundamental entre ambas correntes localiza-se em causas diversas. Para o subjetivismo, os motivos estão ligados ao sujeito cognoscente; para o relativismo, a fatores externos. O ceticismo se projeta no âmbito do direito, especialmente quando se nega a possibilidade do alcance pleno da noção de justiça. Para alguns, esta não comporta uma ideia absoluta, pois o justo de hoje pode ser o injusto de amanhã, além da variação no espaço. Um determinado tipo de ceticismo jurídico encontramos na doutrina kelseniana, quando o eminente jurista filósofo declara que a norma jurídica apresenta vários sentidos. A hermenêutica caberia indicar as diversas possibilidades de aplicação das normas, enquanto ao juiz, a opção por uma delas, quando estará praticando política jurídica. Vê item 124. 11. No elenco das correntes centradas na possibilidade do conhecimento, Johannes Essen situa, ainda, o pragmatismo e o criticismo. Para o primeiro, fundado pelo filósofo norte-americano William James, de 1842 a 1910, e adotado, também, pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900, entre outros, o conhecimento possui significado quando se presta à atividade prática, revelando-se útil para a vida dos seres humanos. Condiciona a verdade ao proveitoso. Chegou-se a afirmar que a verdade seria o erro mais adequado. Ao identificar a verdade com o útil, o pragmatismo em nada contribui à organização das ciências, revelando-se extravagante a sua grande conclusão. Como se verá, quando do estudo do direito racional de Kant, 86, o filósofo alemão, 1724, 1804, desenvolveu o espírito crítico, partindo da dúvida metódica cartesiana. A posição de Kant é eclética, não nega a possibilidade do conhecimento, mas exige apurado senso crítico do sujeito cognoscente. 3.4.2 Origem do conhecimento. Nesta perspectiva de análise se apresentam, basicamente, o racionalismo e o empirismo. Aquele toma a razão como a fonte legítima do saber e considera algo verdadeiro somente se logicamente necessário e universalmente válido. O empirismo, diversamente, indica a experiência como a fonte natural do conhecimento. A lição dos fatos é que deve ser aproveitada na busca do saber. Estas duas correntes tiveram uma grande influência no desenvolvimento da ciência do direito, especialmente no surgimento da era da codificação. Foi o racionalismo o grande incentivador do direito codificado. O jurista, valendo-se de sua inteligência e espírito lógico, seria capaz de elaborar as normas destinadas ao convívio e à organização do Estado, prescindindo da experiência. Esta corrente promoveu, também, o prestígio da escola do direito natural. Já o empirismo negava à razão o poder de criar, isoladamente, o conhecimento. O espírito do ser humano, originalmente, seria vazio como uma folha em branco, onde a experiência adicionaria os dados indutores do conhecimento. Friedrich Carl von Savigny, de 1779 a 1861, na área jurídica, combateu o pensamento racionalista, negando validade a esta via cognoscitiva para a elaboração dos estatutos jurídicos. Para bem se adaptar ao momento histórico, o direito deveria ser uma emanação da experiência, da lição dos fatos. É a famosa polêmica travada com Antônio Thibault, professor da Universidade de Heidelberg, a propósito da conveniência de se dar à Alemanha um código civil a exemplo do Code Napoleão, de 1804. Thibault, em 1814, defendeu a ideia sobre a necessidade de um direito civil geral para a Alemanha, a qual provocou a resposta de Savigny, no mesmo ano, com o escrito da vocação de nossa época para a legislação e a ciência do direito, onde contestou as ideias básicas de seu conterrâneo. Ainda sobre a origem do conhecimento, destaca-se a posição eclética de Immanuel Kant, ao sustentar o apriorismo,
segundo o qual o conhecimento se forma pela conjugação da razão e experiência. O espírito seria dotado de elementos a priori, que atuariam como formas do conhecimento, sem conteúdos. Estes seriam adicionados pela experiência. V86. Outra corrente é o intelectualismo, de formação aristotélico-tomista, também de natureza eclética, para quem o conhecimento provém tanto da razão quanto da experiência, com a circunstância de que o fato racional deriva do empírico, ou seja, os conceitos em geral provêm da experiência. 3.4.3 Essência do conhecimento. Alinham-se, aqui, notadamente, soluções pré-metafísicas e metafísicas. As primeiras se subdividem em objetivismo, para o qual o objeto é o elemento decisivo no conhecimento, pois determina o sujeito, e subjetivismo, cuja ideia básica inverte a importância do sujeito em sua relação com o objeto. O sujeito cognoscente considerado não é o ser humano concreto, mas o superior. O subjetivismo, conforme Johannes Essen, coloca o mundo das ideias, o conjunto dos princípios do conhecimento, no sujeito. 12. Nas soluções metafísicas alinham-se o realismo, o idealismo e o fenomenalismo. Para a primeira corrente, em sua formulação radical chamada realismo ingênuo, o sujeito cognoscente e o objeto são independentes entre si, ou seja, as coisas existem fora da consciência. Assim, o formato, as cores ou o sabor existem objetivamente, como percebidas pelo sujeito do conhecimento. Para o realismo crítico, nas percepções em que atua apenas um dos 4 sentidos, não há correspondência entre as propriedades do objeto e o plano da consciência. Tal fenômeno ocorre quando, por um sentido, captamos as cores, os sons, o formato, os odores, os sabores, entre outras qualidades. O meio empregado é insuficiente para revelar à consciência o objeto como existe no plano real. De acordo com o idealismo, as coisas não existem independentes da consciência, mas na medida em que as percebemos. Na concepção kantiana, denominada fenomenalismo, o sujeito não é capaz de conhecer a coisa em si, exatamente como existe objetivamente, o número, mas apenas por sua aparência, o fenômeno. Três ponto cinco Filosofia prática. De posse do saber alcançado pela filosofia especulativa, o filósofo se encontra em condições de orientar a conduta, de definir o dever ser, tendo por finalidade o aperfeiçoamento moral da pessoa natural. A esta esfera do saber, que busca a harmonia entre o agir e os fins que o ser humano visa realizar, onde a noção de bem se sobreleva de significado, denomina-se filosofia prática. Pertinente ao direito, esta orienta as múltiplas formas de proteção à vida e à liberdade da pessoa natural. Consciente do conceito do jus, o qual engloba o significado do valor justiça e uma resposta sobre o direito natural, o jurista-filósofo se encontra em condições de passar da filosofia especulativa para a filosofia prática. No âmbito jurídico, muitas vezes são necessárias incursões além das noções de direito e justiça. Uma reflexão, no plano axiológico, sobre o instituto da herança, requer não apenas aquelas noções prévias como também a formulação de juízos de constatação ou de realidade sobre o modo como a matéria se encontra legislada. Uma avaliação ética em torno do mérito de uma lei de reforma agrária, voltada para os critérios de desapropriação de grandes latifúndios, pressupõe o domínio, pelo jurista-filósofo, não somente das noções de direito e de justiça social, como, ainda, do ordenamento vigente. Já estudante de direito, Hans Kelsen, de 1881 a 1973, constatava o erro metodológico em que incidiam expositores jurídicos ao confundirem os planos do ser e do dever ser. Ao desenvolver a sua famosa teoria pura do direito, o autor austríaco situou o seu pensamento estritamente no plano especulativo, cuidando exclusivamente do ser do direito. A questão em torno do aproveitamento de células tronco-embrionárias, que divide as opiniões, enseja ampla análise nos domínios da filosofia especulativa e reflexões na esfera da filosofia prática.
Para a apreciação do mérito da questão, o filósofo deve se inteirar das informações fornecidas pelas diversas ciências da natureza. Situando-se inicialmente no plano do ser e, posteriormente, no do dever ser, ou seja, da filosofia prática. A filosofia do direito. 4.1 Noção. Ao criar modelos de comportamento social, à luz dos valores de conservação e desenvolvimento do homem, o direito torna possível a convivência e participa, por sua importância e como área definida do saber, na ordem geral das coisas. Como objeto do conhecimento, não pode ser considerado parte destacada da realidade e cultivado isoladamente. A sua compreensão precisa ser alcançada na visão universal dos fatos e fenômenos. É certo que o seu conhecimento científico atende às exigências operacionais de criação, exegese e aplicação, mas revela-se insuficiente para preservar a plena correspondência entre os conteúdos normativos e a ideia do jus. Há, pois, um papel relevante a ser cumprido pela filosofia na esfera jurídica. Como produto da experiência, o direito, em sua concreção fática, pode adotar diferentes ideologias e assumir variados modelos. As formações jurídicas não se fazem alheias às correntes de pensamento, pressupõem sempre uma opção ideológica, uma interpretação objetiva da realidade. Tal é a importância da scientia autior para esse campo do pensamento, que não se consegue chegar ao direito legítimo sem a reflexão filosófica. É que o fenômeno jurídico, por influenciar a vida humana, deve ser estudado paralelamente à análise do homem, e as suas formulações devem desenvolver projetos homogêneos de existência. Nas ideias que a doutrina jurídica apresenta, quase nada se verifica de homogêneo ou de uniforme. Tal assertiva é válida também para os redutos da filosofia do direito, onde praticamente tudo é passível de discussão. A controvérsia é própria e imanente à filosofia e em nada se poderá estranhar a pluralidade de opiniões sobre um mesmo objeto. Esta característica do pensamento filosófico não impede, todavia, ao longo dos anos, que novos princípios e teorias sejam consagrados mundialmente. Em um processo longo de sedimentação, formam-se também correntes diversas, interpretadoras da realidade jurídica. Pela sua racionalidade e força lógica de expressão, preeminentes jurisfilósofos aceleram a marcha de evolução do pensamento, estabelecendo novas veredas dialéticas e atraindo seguidores. O mundo da filosofia é pleno de controvérsias e estas atingem ideologias, valores, conceitos, entre outros elementos. A polêmica é tão abrangente que a própria existência da filosofia do direito chegou a ser questionada por Misceli, pois não passaria de uma fusão entre a moral e as doutrinas jurídicas. As obras de filosofia do direito ora dariam ênfase ao elemento moral, linha jusnaturalista, ora ao empírico, linha positivista. Mas, acrescenta Misceli, nenhuma delas pode ser considerada filosofia do direito, não as primeiras, pois não lograram dar-nos um verdadeiro conceito filosófico do direito, tanto menos as segundas, que não puderam elevar-se a altas concepções especulativas, não obstante certo formulário filosófico com que trataram de revestir seus conceitos empíricos. 13. Como objeto cultural dotado de complexidade, o direito comporta diferentes planos de estudo. Em sua dimensão legal, é abordado pela ciência do direito, disciplina fundamental que interpreta e sistematiza o ordenamento vigente, sem preocupar-se com o problema axiológico. Do ponto de vista fatual, é tratado pela sociologia do direito, que considera as relações entre o fenômeno jurídico e a sociedade, com atenção básica para a adaptação do direito à realidade social. Não analisa as categorias lógicas nem cogita do dever ser e de valores. Sob o aspecto evolutivo, o fenômeno jurídico é objeto da história do direito, que pesquisa a etiologia e o desenvolvimento das instituições, com a análise concomitante dos fatos históricos. Outro plano de investigação é o comparativo, pelo qual se faz o cotejo dos sistemas pertencentes a diferentes povos. Dele se ocupa o direito comparado, disciplina auxiliar que objetiva esclarecer o sentido do progresso científico e registrar a consolidação de novas tendências. Quando a atitude filosófica se projeta nos domínios da jurisprudência, tomando o fenômeno jurídico por objeto de indagação, a análise se processa em um riquíssimo plano, onde se questionam problemas da maior relevância para a organização social.
O estudo ontológico do direito, a pesquisa de seus elementos universais e necessários, o exame axiológico de suas formas de expressão constituem a matéria de reflexão da filosofia jurídica. Considerando o acervo de estudos produzidos sob o título Filosofia do Direito, tal a diversidade de seu conteúdo, Norberto Bobbio asseverou que toda tentativa de definir a filosofia do direito é uma inútil perda de tempo. 14. A definição, todavia, não deve necessariamente tomar por base os textos publicados, mas os elementos da filosofia jurídica, método, objeto e teleologia. Podemos dizer, resumidamente, que a filosofia jurídica consiste na pesquisa conceptual do direito e implicações lógicas, por seus princípios e razões mais elevados, e na reflexão crítico-valorativa das instituições jurídicas. Após uma longa peregrinação no mundo do direito, em que o fenômeno jurídico foi vivido em suas dimensões teórica e prática, fortaleceu-se a nossa convicção, neste início de milênio, de que as reflexões contribuem ao aprimoramento dos institutos quando o jurista-filósofo conjuga as duas experiências, a nascida no recesso das bibliotecas e a sedimentada em casos concretos, seja em sede administrativa ou na turbulência dos procedimentos judiciais. Estamos convencidos de que a filosofia do direito, além de conceituar o jus e promover o balanço axiológico nas instituições, tem por cerne a cultura dos valores justiça e segurança jurídica, a harmonia de ambos e a tomada de posição na hipótese de um conflito consumado. Ao se posicionar no dilema prevalência da justiça ou segurança jurídica, o jurista-filósofo projeta a sua formação, o seu perfil de homo juridicus idealista ou positivista. Goffredo Teles Jr. definiu a filosofia do direito como a ciência da disciplina da convivência humana pelas primeiras causas. Constitui ciência, uma vez que esta, em sua opinião, deve ser entendida como sistema de conhecimentos demonstrados, embora alguns reservem a noção de ciência apenas para as que possuem a natureza por objeto. Ao referir-se às primeiras causas, o autor se reporta às causas mais distantes, remotas, inacessíveis diretamente pelos sentidos e reveladas pelo poder da inteligência. 15. Na lição de Rudolf Stammler, a filosofia do direito se consubstancia nas doutrinas jurídicas que tenham um alcance absoluto, identificado com os conceitos do direito e da justiça. 16. Quando o filósofo reflete sobre estes conceitos, concentra o seu pensamento em objetos de extensão ilimitada, pois as conclusões se aplicam a todas as instituições jurídicas, devem estar presentes em qualquer manifestação do direito e da justiça. 4.2. Elementos. A identificação da filosofia jurídica pode ser assentada pela descrição de seus elementos fundamentais, já discriminados, como alternativa da definição, uma vez que esta quase sempre padece de imperfeição, tanto que os romanos já diziam unia definitio periculosa est. 4.2.1 Método. Nesta oportunidade, impõe-se apenas uma referência ao método da filosofia jurídica, pois, dada a amplitude deste elemento, constitui objeto de capítulo próprio nesta obra, capítulo 2. A revelação da verdade pela busca dos primeiros princípios ou das últimas causas se faz pelo exercício da reflexão, quando o pensamento se norteia tomando por base as informações alcançadas pelo espírito, os valores positivos afinados com a causa humana e os postulados lógicos. 4.2.2 Objeto. Não estão acódios os filósofos sobre o objeto da filosofia do direito. Para Arthur Kaufmann, a tarefa cometida à ciência altior é a reflexão em torno da justiça, do direito justo. Para o mestre da Universidade de München, cabe à filosofia do direito desenvolver uma teoria da justiça racional como medida de valoração para o direito positivo, e, com isto, também, uma doutrina sobre a validez do direito. 17. Como estudo reflexivo, que aspira à compreensão do direito dentro de uma visão harmônica da realidade, a filosofia jurídica dispõe de um amplo temário de análise que se divide em dois grandes planos de reflexão, um de natureza epistemológica, 18 onde se pesquisa o conceito do direito e assuntos afins, e outro de caráter axiológico, no qual se submetem as instituições jurídicas a um exame crítico valorativo. A primeira grande tarefa atribuída à filosofia jurídica é de esclarecer, em seus aspectos universais e necessários, a noção do direito. Uma reflexão segura sobre temas jurídicos requer uma ampla noção do jus.
Tal estudo envolve o exame de numerosas questões, sendo que a posição a ser assumida pelo jurisfilósofo fica na dependência de suas inclinações ideológicas. Vê-se, por aí, a íntima relação entre a filosofia geral e a filosofia do direito, pois as grandes correntes filosóficas possuem vigor e se irradiam por numerosos ramos do saber. A elaboração de um conceito do direito é ato complexo, que impõe opções doutrinárias de longo alcance na problemática jurídica. Daí, porque o exercício dessa liberdade cultural pressupõe a experiência jurídica e o conhecimento das alternativas filosóficas. De acordo com o paralelo firmado por Immanuel Kant, enquanto a filosofia do direito responde à pergunta quid jus? O que é o direito? A ciência jurídica compete esclarecer a indagação quid juris? O que é de direito? De fato, a tarefa de definir o direito não se acha reservada às disciplinas jurídicas particulares, pois estas analisam apenas uma parcela da realidade jurídica e estabelecem os balizamentos de legalidade. A dogmática civil, por exemplo, define o seu próprio campo de estudo e não está em condições de definir o todo no qual se insere. A ciência penal enumera as suas fontes de conhecimento, mas não está credenciada a informar sobre as do direito em geral. Como a filosofia do direito contempla a árvore jurídica em sua totalidade e na sua relação com as coisas? Em geral, a ela está reservada a missão de dizer o que é o direito e buscar as soluções para os problemas vinculados a essa indagação. Paralelamente ao problema conceitual, nessa ordem de pesquisas emergem questões fundamentais, como a relativa aos elementos constitutivos do direito, a indagação se este se compõe apenas de norma e é a expressão da vontade do Estado, se a coação faz parte da essência do direito, se a lei injusta é direito, e, como tal, obrigatória, se a efetividade é essencial à validade do direito, etc. A outra tarefa da filosofia do direito, de natureza axiológica, é de alcance mais prático e consiste na apreciação valorativa das leis, institutos ou do sistema jurídico. A pesquisa pode situar-se no plano de lege lata, com a crítica ao direito vigente, ou no de lege ferenda, em um ensaio do direito ideal a ser criado. Durante esta pesquisa o pensamento filosófico é norteado por princípios éticos e, fundamentalmente, pelo valor justiça, por intermédio dos quais avalia o ordenamento, para justificá-lo, ou negar-lhe validade. Esta segunda parte está mais ligada aos imperativos da vida social e visa ao enriquecimento da ciência do direito, pois julga os critérios da lei. Função dos valores humanos e sociais. Quando se examina a figura da eutanásia, por exemplo, à luz do que determina o Código Penal, o estudo é de ciência jurídica, mas quando a atividade intelectual extrapola esse plano, a fim de julgar o critério legal com base nos postulados éticos, a tarefa desenvolve-se no âmbito e com os métodos da filosofia do direito. Enquanto a investigação epistemológica se converge para o direito em sua forma pura e é do interesse restrito dos jurisprudentes e filósofos do direito, a perspectiva axiológica, que se concentra em torno do direito como regulamentação concreta de fatos sociais, no propósito de ajustá-lo à natureza positiva das coisas, é matéria de interesse também do homem simples do povo, na qualidade de destinatário do direito positivo e como ente capaz de se posicionar valorativamente. Alguns autores, como Icílio Vanni Del Vecchio, apontam ainda, como parte do objeto, a pesquisa histórica, que teria a missão de averiguar os fatores determinantes da elaboração do direito e o seu desenvolvimento. Reconhecemos que esta ordem de indagação é relevante, mas se acha afeta, hoje, a sociologia do direito, disciplina que já alcançou autonomia científica. Se na atualidade os estudiosos e autores na área da filosofia do direito não comungam de igual opinião quanto ao objeto da disciplina, no passado, as divergências foram maiores. A matéria era exposta, nos séculos XVII e XVIII, em tratados de direito natural e, no século XIX, conforme anota Norberto Bobbio, as obras abordavam tanto a filosofia do direito quanto a filosofia política. Com a disseminação da nomenclatura filosofia do direito, no século XIX, especialmente a partir de princípios de filosofia do direito, de Guilherme Frederico Hegel, divulgada em 1821, 19 o denominador comum entre as pesquisas desenvolvidas, diz Bobbio, era a discussão de problemas e esclarecimentos sobre as noções jurídicas que habitualmente os juristas não afrontam, ou não
pressupõe em seu trabalho diário de interpretação do direito positivo. 20 em 1837, Henry Arens lançou a primeira edição da obra que ficaria famosa, sob o título Cause de droit naturel ou de Philosophie du droit, onde define a área do conhecimento, a filosofia do direito, ou direito natural, é a ciência que explica os princípios básicos do direito, concebidos pela razão e fundados na natureza do homem, considerado em si mesmo e nas relações com a ordem universal das coisas. 21 Nesta obra, Arens desenvolveu amplos estudos sobre institutos jurídicos, notadamente os da propriedade, contrato, casamento, além da abordagem ampla sobre a Constituição e a administração do Estado. 4.2.3 Teleologia. Embora o espírito goze de liberdade em suas reflexões, não se subordinando a esquemas rígidos ou à lógica do tipo físico-matemático, ele é guiado por uma ideia de fim a realizar-se. Em última análise, o pensamento dialético visa atingir conclusões, a delinear o caminho que satisfaça ao ser humano, a elaborar sentenças de conteúdo ético ou fórmulas do dever ser, destinadas ao agir. A ideia de fim não pressupõe o outro, necessariamente. Via de regra, sim. Ao se concluir que a liberdade é um valor impositivo, cria-se para o ser humano o dever de respeitar o próximo em sua faculdade de ir e vir. Quando as conclusões vedam ao cientista, em laboratório, experiências embrionárias visando a clonagem do ser humano, considera-se outro, embora hipotético, na prática condenada. Tratando-se de reflexões em que o agente do pensamento se volta para o comportamento estritamente individual, em que a dignidade inerente à pessoa natural veda-lhe a autodestruição, a ideia de fim não contempla outro, mas o próprio ser a quem se nega a conduta. Neste caso, as reflexões não consideram a conduta interindividual, não a alteridade no pensamento. 4.2.4 A visão dos filósofos e dos juristas filósofos. Não há duas disciplinas sob a denominação filosofia do direito, o que há, sim, são visões diferenciadas, métodos distintos, entre os filósofos e os juristas filósofos na pesquisa da scientia autio do direito. Embora todos investiguem o fenômeno jurídico por seus primeiros princípios ou últimas causas, o resultado a que chegam é diferenciado, pois diferenciada é a sua experiência. Enquanto os filósofos partem da reflexão sobre a pessoa natural para projetar o direito e avaliá-lo, os juristas filósofos tendem a considerar a pessoa natural a partir do estudo da ordem jurídica e do Estado. Os filósofos contemplam o jus a partir das grandes correntes filosóficas, projetando os princípios destas nas noções de direito e de justiça. A falta de experiência jurídica impede-lhes de considerar as implicações fundamentais do valor segurança na formulação do conceito de direito, igualmente carecem de dados básicos para o balanço axiológico dos institutos jurídicos. Pode-se afirmar que as duas visões se completam. O filósofo exalta pessoa natural, cultiva os direitos humanos e lhes atribui valor absoluto, incondicional. Os direitos à vida, à liberdade, à igualdade de oportunidade encontram maior fundamento na obra dos filósofos. Igualmente o combate a todas as modalidades de discriminação. O não conhecimento da ordem jurídica como um todo, a distância dos embates judiciais, impedem o filósofo de alcançar uma visão mais realista do direito, de se posicionar fundamentadamente na hipótese de conflito entre os valores justiça e segurança jurídica. O jurista filósofo considera a pessoa natural, os direitos humanos, projetando-os dentro de um quadro amplo de ponderação de interesses ou bens, condicionando a sua garantia à preservação da segurança jurídica. Enquanto os filósofos possuem uma tendência para o justnaturalismo e, a partir de uma visão idealista, eticista, se descuram da obrigatoriedade da ordem jurídica, a compreensão dos juristas filósofos é mais realista, pois preconiza a observância do sistema jurídico, ainda que as suas fórmulas não sejam as ideais para a organização social. Das reflexões em torno do tema em epígrafe, algumas conclusões se impõem. A contribuição dos filósofos à construção da filosofia do direito, ao considerarem a dignidade inerente ao ser humano e os ideais de justiça como fundamentos do direito, é basilar, irrenunciável, todavia insuficiente para formar o arcabouço da disciplina. Esta pressupõe, necessariamente, os subsídios do homo juridicus, daquele que possui o saber científico do direito. Por jurista filósofo devemos entender o especialista que, habituado à atitude filosófica e afeito à reflexão,
possui aptidão para conhecer o direito e obter a visão da ordem jurídica. Enquanto o filósofo contempla a disciplina com enfoque na filosofia, o jurista-filósofo, como induz a própria nomenclatura, domina o duplo saber, o jurídico e o filosófico. Com arrimo nestas considerações, havemos de concluir que a filosofia do direito é sede do jurista-filósofo e que tanto os juristas quanto os filósofos possuem condições de contribuir com sua experiência para o conhecimento mais elevado do direito. 4.3 Utilidade. Já enfatizamos que o saber filosófico é desinteressado, desprendido, mas isto não significa que não seja proveitoso, útil à ciência, à sociedade em geral. Todo conhecimento que aporta a verdade enriquece a compreensão, abre caminhos, possibilita avanços. A partir do momento em que a filosofia analisa a natureza humana e infere a dignidade inerente às pessoas naturais, condena as mais diferentes formas de discriminação decorrentes de cor, sexo, raça, ideologia, opção sexual e reconhece a existência dos direitos humanos. Esta conclusão é um marco na evolução da humanidade e constitui grande fonte orientadora do Estado na elaboração da lei maior e de toda a ordem jurídica. Responsável pela definição do direito, a nossa disciplina proporciona aos juristas o instrumento fundamental à problematização e ao raciocínio jurídico. Sem a representação intelectual do direito não há como se desenvolver as teses jurídicas nem a apreciação, no caso concreto, da quaestio iuris. Há temas em aberto na ciência jurídica, cujo mérito está entregue à filosofia do direito. Esta constitui a instância maior da esfera de lege ferenda. Quando se coloca em pauta de discussão a adequação da lei vigente à temática do implante das células tronco-embrionárias, a da eutanásia, a da pena de morte ou a da legitimidade do Instituto da Herança, tem-se, em realidade, um objeto de avaliação que transcende a ciência em geral, pois se instala nos domínios da ética. Os questionamentos éticos surgidos, tanto na fase legislativa quanto na judicial, encontram a sua resposta na filosofia do direito, não necessariamente em compêndios ou em lições de renomados filósofos, mas, sobretudo, nas reflexões desenvolvidas pelo homo juridicus encarregado da formulação do texto legal ou da criação da norma individualizada. Ao programar as normas legais, o legislador deve buscar, na consciência ética, as medidas do justo, igualmente. Deve proceder o magistrado, quando a norma jurídica for amoldável às peculiaridades do caso sub judice. A fórmula perene da justiça sum cuique tribuere é indicativa apenas de um critério, muito abstrato, a ser adotado tanto na fase legislativa quanto na judicial. A definição do seu de cada um é tarefa que exige sensibilidade ética, atributo naturalmente cultivado na esfera filosófica. Diversamente do cientista, que pode colocar as suas conclusões à prova, testando-as, para depois certificar a sua veracidade científica, o homo juridicus não dispõe de métodos de comprovação, não opera com grandezas quantificáveis, apenas com probabilidades de alcançar o justo, daí a afirmação de que toda lei contém uma parcela de injustiça. 1.